Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Quando olhamos as estrelas à noite, nos perguntamos que mundos são estes e como eles foram criados. Criados por Deus, mas como foram criados? Hoje, no capítulo 3, no título da criação, Informação dos Mundos, do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, nós temos aqui perguntas e respostas que foram feitas aos irmãos que participaram da codificação. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta o seguinte, na questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta é fora de dúvida que ele não fez-se por si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Entendemos nessa questão 37 que o universo realmente foi criado por Deus, que veio antes do universo, antes da criação do universo. Tudo isto suscita muitas dúvidas para todos, porque nós entendemos que a nossa mente espiritual, como dissemos no vídeo anterior, ele nos faz pensar, mas não conseguimos alcançar ainda a nossa capacidade de entendimento espiritual, não consegue alcançar ainda tudo aquilo que necessitamos saber. Precisamos, pouco a pouco, desenvolver o nosso espírito para podermos um dia sermos detentores da oportunidade e do merecimento de sabermos estas questões por completo. Na questão 38 diz o seguinte: como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, por sua vontade. Resposta do espírito que estava participando ali naquela sessão com Allan Kardec. Assim, Deus, não é? Assim ele criou tudo o que existe, como a luz e tudo o que existe na natureza. É uma resposta que da vontade de Deus tudo pode acontecer. Da vontade de Deus tudo se realiza. Da vontade de Deus foi criado o universo. Da vontade de Deus nós estamos aqui. Pela vontade de Deus um dia saberemos como tudo isto foi criado, como tudo se realizou com a sua permissão. Quando atingirmos a perfeição moral e pudermos entender e colaborar como co-criadores na sua obra. Na questão 39, nós temos o seguinte: como podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Então, temos aí uma luz para as nossas perguntas, não é? Para as nossas perguntas mais íntimas a respeito de como se formam os mundos. E a resposta foi: tudo a este respeito se pode dizer é que os mundos se formam através de matéria condensada que existe por todo o espaço. Para aqueles que já estudaram química, não é? Para aqueles que têm já uma ideia um pouco mais avançada do conhecimento de química, de física, nós podemos aqui colocar então esta matéria condensada como uma matéria não tal como nós a conhecemos e que podemos pegar, não é? Uma matéria que se materializa, que está materializada. Mas existem ainda tipos de matérias etéreas que nós não conhecemos ou que nós não sabemos ou não entendemos como condensá-las, não é? Estas matérias. Para quem já estudou
o perispírito e o livro de Zalmino Zimmermann falando sobre o perispírito, ele nos dá uma ideia bem próxima como de uma das propriedades do perispírito. À medida que a nossa capacidade espiritual está desenvolvida, nós podemos então trabalhar e condensar esta matéria a qual aqui nós estamos nos referindo. Na questão 41, pode um mundo formado desaparecer e disseminar a matéria que o compõe no espaço? Essa pergunta seria no seguinte sentido: nós sabemos, para aqueles que estudam um pouco, se interessam um pouco por física e por acontecimentos da astrofísica, que existem muitos mundos que desaparecem, mundos que são engolidos por galáxias, e estes mundos que são engolidos dão então uma ideia do que foi esta pergunta e esta resposta. E a resposta do Espírito diz o seguinte: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, pode sim um mundo formado desaparecer e disseminar a sua matéria por todo o espaço. Como nada se perde, tudo se transforma, essa matéria, com certeza absoluta, seria reaproveitada. Como isto acontece, não sabemos. Mas, em tudo que Deus faz, existe a sua misericórdia. Não podemos imaginar que são mundos que desaparecem como mundos que são jovens ainda e que têm toda a capacidade de produzir, como é ainda o nosso planeta Terra. Mas, à medida que estes mundos são habitados e tem ali a extração de muito daquilo que eles têm, aos poucos estes mundos também vão perdendo a sua capacidade produtiva. Então, essa resposta vem na medida em que esta pergunta foi feita exatamente quando um mundo se extingue na sua produtividade. Ele pode desaparecer por vontade de Deus para que possa ser reaproveitada a sua matéria? E a resposta é sim. Deus renova estes mundos, ou os mundos, como renova os seres vivos. Lembramos também que a Terra não existia, ela foi formada por os espíritos que são determinados por Deus para fazerem então a sua vontade na criação dos mundos. Na pergunta 42 do mesmo capítulo, nós temos o seguinte: quanto tempo dura a formação de um mundo? Não é? Esta é uma pergunta bem interessante porque está sempre vindo no nosso pensamento quanto tempo a Terra tem, como ela foi criada. E aqui nós temos uma resposta extremamente interessante que diz o seguinte: nada podemos dizer a esse respeito e só o Criador sabe o número de séculos que dura esta formação. Quando nós entendemos que o nosso planeta, que tem uma idade determinada por cientistas de bilhões de anos, podemos entender também que nós não temos o conhecimento completo da formação dos mundos, do tempo desta formação deste mundo e quando ele um dia irá extinguir-se. Mas, na nossa conversa de hoje sobre a formação dos mundos, no capítulo da criação, podemos ter um pouco mais de informação a respeito daquilo que até onde podemos saber do Livro dos Espíritos. Queridos amigos, esperamos que tenham gostado da nossa conversa e desejamos que aqueles que têm o Livro dos Espíritos consigam então buscar mais informações em outras matérias. Muito obrigado a todos.